Olá, seja bem-vindo ao Papo Extra. Eu sou Adriana do Rio Branco e, junto com a advogada Jaqueline Montenegro, nós temos a honra de receber a doutora Adriana Teixeira de Lima. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, o prazer é todo meu, né, compartilhar aqui nessa mesa com duas brilhantes advogadas, que tem toda essa interação social com o nosso rural, então fico muito feliz e aí cumprimento também o público que acompanha o Papo Extra. Papo Extra. É uma honra ter a senhora aqui para a Obrigada. gente fazer esse bate-papo aqui no Papo Extra, né? Tudo de forma extrajudicial. Extrajudicial. Pessoal, nós vamos ler agora o currículo da doutora Adriana. Doutora Adriana é natural de Natal, terra maravilhosa, né? Com praias incríveis. Ela é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é mestra em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, bacharel em Direito pelo Centro Universitário do Norte, na Uninorte, consultora do Ministério do Desenvolvimento Agrário de 2004 a 2006. É professora também da Uninorte, né? Foi professora entre 2006 e 2018. É servidora pública do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, desde 26 de março de 2008. Superintendente regional substituta do INCRA, AM, de 2023 a 2026. E agora, em 2026, em maio, nós temos a honra de anunciar para vocês a primeira mulher superintendente do INCRA aqui no Amazonas. Na verdade, antes de mim já tiveram outras duas, né? Olha! Então é um órgão que, do ponto de vista do Amazonas, tem uma tradição de mulheres gestando o órgão. Isso. Maravilha, melhor ainda, né? Nós sabermos. E desde de maio de 2026, Perfeito. Né, doutora? Perfeito. Nós imaginamos, enquanto regularizadoras, né? Aqui no interior do Amazonas, nós temos o Instituto IBDESP, que realmente visita os interiores para a gente tentar ajudar a população, né, no que tange a questão da regularização. E nós sabemos da extensão do Amazonas, né? Nós realmente somos um estado que ainda é enorme, temos uma dificuldade diferente dos outros estados de logística, né, doutora? Então, como é para a senhora, porque eu vi que a senhora também foi substituta antes de ser a superintendente titular, estar realmente à frente do INCRA com toda essa parte da questão rural, da regularização. Como é para a senhora fazer a gestão de toda essa área? É um desafio, né? Na verdade, assim, a minha história no rural, ela é antiga, né? Lá no Rio Grande do Norte, né? Na minha graduação, na minha primeira graduação em Serviço Social, comecei a me aproximar dessa temática rural. Eu lembro que eu fui bolsista do professor que o título da pesquisa era O Problema do Nordeste, a cerca e não a seca. E daí eu comecei a me envolver com esse universo do rural, fiz atividades, né, em acampamentos de trabalhadores sem terra, né, algo bem peculiar, e eu ficava pensando, né, nesse INCRA, na complexidade desse INCRA, por que muitas vezes as coisas são tão difíceis, né, às vezes a gente não compreende muito bem, né, essa gestão do fundiário. E aí eu dizia, olha, eu vou fazer o concurso do INCRA, ainda vou estar do lado de lá, para a gente poder, de alguma maneira, né, desburocratizar ou travar algum processo dentro do órgão, né, e dessa questão fundiária. E aí, estando do lado de cá, a gente entende melhor isso, né? Não é fácil gerir a malha fundiária do território brasileiro. Então, se a gente for olhar, é uma grande responsabilidade. E o Amazonas, com a sua dimensão continental, cabe em vários países da Europa, né? Então, a gente tem uma realidade do Amazonas que tem essa extensão territorial e, ao mesmo tempo, é um estado que ainda tem muitas terras devolutas. Então, a gente está no século XXI e a gente ainda tem área ainda que não é que não foi destinada, ela não foi nem arrecadada, seja pelo órgão federal, seja pelo órgão estadual de terras. Então, daí você já começa a ter os primeiros problemas, né? Porque essa família, se a gente ainda não tem, o Estado brasileiro ainda não tem o domínio, não destinou, aquela família que está lá, ela fica realmente padecendo e com dificuldade, né? De entender, né? Bom,
onde eu estou, para quem eu devo me dirigir para fazer regularização fundiária, ela chega muitas vezes para buscar uma política pública, não sabe nem que porta bater. Então, é um desafio, né? Essa complexidade que às vezes a gente não encontra em outras partes do Brasil. Então, você já tem isso mais ou menos bem definido, bem desenhado em outras regiões. E aqui a gente ainda tem áreas ainda por arrecadar, né? Para o nosso telespectador, né, que acompanha o Papo Extra entender. Então, eu sempre digo que antes da terra ser do particular, ela é pública, né? Então, ela precisa que algum ente público, seja a partir da competência constitucional, seja o Estado ou a União, ela possa arrecadar. O A de arrecadação significa ir na área, identificar a área, depois levar ao cartório, fazer o registro, aí sim ela passa a ser de domínio. Feito isso, aí se trabalha a segunda parte, que seria a destinação, né? O bem público não vai ficar com a terra, ela precisa destinar. No caso do INCRA, basicamente são duas destinações. Ou a gente cria áreas de reforma agrária, projetos de assentamento de reforma agrária, ou trabalha a regularização fundiária em si, que seria a emissão do título para a família, né, que cumpre certos requisitos. Então, assim, esse processo a gente está gestando, né, a gente está no INCRA nessa gestão desde 2023, eu estava como substituta, o Denis era o titular, agora eu passei a titularidade. A gente tem um salto muito grande de arrecadação e a gente tem uma projeção de, no ano que vem, a gente zerar as áreas devolutas federais dos processos de arrecadação. Que notícia maravilhosa. Isso é um passo muito importante, né? Porque dá uma segurança jurídica mesmo. Então, a gente fazer isso, aí a tarefa, assim, ainda vai ficar uma pendência, que é a área do estado do Amazonas, né? Que também tem uma parte bem importante, né? Então, a gente está nas áreas, só para finalizar, 100 quilômetros das margens das BRs federais, área de competência do INCRA, de arrecadação, e 150 quilômetros das faixas de fronteira. Então, a gente tem esse passivo ainda, mas a gente está em passos largos para finalizar a arrecadação das áreas devolutas federais no estado do Amazonas. Olha que bacana. E nessa sua gestão, quais são os projetos de políticas públicas que estão sendo implantados? Tem algum específico que vocês estão trabalhando atualmente? São essas duas frentes que a gente citou, né? Para a regularização fundiária, que eu sempre digo que o trabalho do INCRA começa e termina com a emissão do título de domínio, né? E aí vai caber ao proprietário, aquele que recebeu o documento, e aí buscar as políticas públicas, buscar os mecanismos. A gente pode até ser um articulador de alguma maneira, mas a responsabilidade mesmo é do titulado, do proprietário, que é diferente da reforma agrária. Na reforma agrária, a gente tem um papel e tem um protagonismo. Ainda não citei ainda que a gente ainda tem uma política que é inovadora, que é dos quilombolas, né? Os territórios quilombolas, né? Então, o INCRA incorporou, né, na parte de regularização fundiária, né, que era um grande problema, a titulação dos quilombos. Então, hoje, o INCRA tem um setor quilombola dentro da sua estrutura, né? Seja na sede, aqui também. Que muitos não pensam que não existe área de quilombola. E a gente tem áreas de quilombola dentro da cidade, né? Sim, na Praça 14, na né? Praça 14 é bem Quilombo antigo, urbano, ali sim. atrás da igreja, né? Então, agora sim, doutora, a gente vê que, como a senhora bem falou, o território do Amazonas, ele é muito extenso, né? É maior até que países, como a senhora mencionou, europeu. Assim como nós temos também várias áreas indígenas demarcadas, homologadas, que são maiores até do que o próprio estado ali de Sergipe, né? Nossas áreas são extensas demais. E se a gente for pensar no Amazonas, creio que mais de uns 30% nós temos de área indígena, não vou saber dizer ao certo qual a porcentagem de homologadas realmente, mas a gente sabe que tem bastante área indígena homologada já no Amazonas, né? E aí eu lhe pergunto, muitas áreas não foram homologadas, mas a gente sabe que são áreas que existe ali um convívio, moradia de alguns índios que se juntaram, né? Essa população, o povo originário ali que se juntou,
vive naquela comunidade e que muitas vezes são áreas rurais também e que fazem confrontos com alguns outros proprietários rurais. Nessa situação, como é essa comunicação entre o INCRA e a FUNAI? Porque a FUNAI ela administra essas áreas, né? Essa é uma questão importante, né? O estado do Amazonas é um estado, notadamente, né, com uma população indígena muito pungente, importante. Eu acho que esse protagonismo, acho que deve ser, inclusive, festejado e exaltado. A gente tem um diálogo permanente com a FUNAI, não só a FUNAI, o Ministério do Meio Ambiente também, porque a gente tem várias unidades de conservação, e eu sempre tenho dito, né, recebo muitas das comunidades indígenas, grupos indígenas, digo assim, olha, tem espaço para todo mundo, né? Indígenas, ribeirinhos, né? Quilombolas, pescadores, comunidades tradicionais. Então, assim, eu sempre tenho dito que a gente precisa, inclusive entre nós, INCRA, FUNAI e MMA, fazer essa concertação no sentido de promover um entendimento entre os povos. Porque se a gente começar a ter, né, essas disputas, a gente vai ter caboclo brigando disputando terra com indígena, disputando com quilombola. Eu acho que a gente não deve ter isso acontecendo. Então, eu acredito muito que a gente tem espaço no estado do Amazonas para todas as populações. Acho legítimo, né, a reivindicação dos povos originários, né? Houve, de fato, um processo de esquecimento, de negação, que eles estão buscando se autoafirmar, estão nesse processo, acho isso importante, ao mesmo tempo que eu não posso abrir mão do direito dos outros povos, né? Dos outros povos também tradicionais, né? Então, você tem extrativistas, né, muito presentes aqui no estado do Amazonas. Sempre, a gente disse que o rural ele tem realidades, né? Não tem só uma realidade. Eu até estava dizendo, se a gente for a Parintins, na sede do município, a gente vai achar que está, né, em uma cidade, realmente um bairro grande. Você tem uma dinâmica que é diferente se você for lá no Quilombo do Tambor, por exemplo, que é muito distante do município sede, né, de Alvarães. Então, você tem, portanto, 2 dias de viagem até você chegar lá. Você tem espaços onde a gente atua que as pessoas não conhecem a sede do município. Não é que não conhecem Manaus, não conhecem a sede do município, ou do próprio município. Então, você tem realidades que precisam ser respeitadas, consideradas, e nessa lógica estão inseridos os indígenas, estão inseridos os extrativistas, estão inseridos os pescadores, né, as comunidades tradicionais, os quilombolas. Eu acho que a gente precisa desse olhar inclusivo no sentido de fazer com que haja uma convivência, porque às vezes na ponta, às vezes eu sempre digo, às vezes a gente cria mais problema do que... O primeiro papel nosso é não criar problema quando a gente vai para o rural. Porque às vezes eles se entendem entre eles, né? A gente tem indígenas que casam com não indígenas, que constituem grupos. Então, essa realidade social, cultural, ela é viva, ela é presente. E eu acho que, às vezes, o nosso olhar meio colonizador, sabe? Aqui você tem que criar isso, aqui você tem que criar aquilo, acaba, de certa maneira, atrapalhando. Segregando esses povos. Eu vejo que hoje não tem mais espaço para você segregar essas pessoas, né? Eu acho que a palavra seria essa. E é importante a gente chegar ter esse diálogo com a FUNAI e o MMA, porque realmente eles cravam interesse, né? Então, você tem espaços, né, de destinação das terras públicas federais, onde estão presentes INCRA, MMA, Ministério do Meio Ambiente, a própria FUNAI, Serviço Florestal Brasileiro, nessa Câmara Técnica. O nome está dizendo, tem um perfil mais técnico. Ali se discute, né, a criação o interesse em terras indígenas, o interesse do Ministério do Meio Ambiente também tem várias áreas aqui sobre sempre interesse. vai haver essa comunicação entre os 3 órgãos. Exatamente. Só que, assim, tem uma hora que a gente não vai se entender também. Sim, mas aí é normal, aí cada um vai defender o Sim. seu interesse, o INCRA vai defender que as áreas de reforma agrária fiquem preservadas, né, que os assentamentos não virem terra indígenas, Sim. não sejam incorporados em territórios indígenas. O E importante outros. é a gente passar que, na sua gestão, né, o interesse sempre é da conciliação, né, Do diálogo, entendimento, do exatamente. entendimento. Mas geralmente isso ocorre onde as áreas não são homologadas, né? Porque existe confusão onde a área já é homologada? Não, homologada Não. de fato não, né? Seria a doutora perguntou se nas áreas sob interesse, né? De Essas sim. interesse
interesse. Da FUNAI. Da FUNAI, e aí, olha... O que já está conquistado, tá, né? Tá, as terras indígenas Claro que tem problemas nas terras indígenas, assim como tem problemas nos assentamentos, nas unidades de conservação. E aí, bom, pressão também, muita pressão externa, né, sobre esses territórios. Eu imagino. Eu acho que o maior desafio mesmo é a nossa logística pelas questões geográficas, né, que nós temos. A logística é um problema seríssimo, né? A gente tem discutido bastante isso, e há uma sensibilidade da direção do INCRA, do nosso presidente do INCRA, nossa direção de dizer, olha, na Amazônia tem um custo, tem uma lógica, tem uma dinâmica que precisa ser respeitada. Com certeza. Então, só para dar um exemplo, a gente tem uma política de crédito para a reforma agrária, que é de construção de habitações mesmo. Então, o valor na região norte ele é maior. Então, a construção de habitação tem um valor, um plus em relação à região norte. Então, a gente tem discutido isso internamente para que a gente tenha realmente... Tem crédito específico, crédito floresta, por exemplo, que é mais voltado para a nossa realidade. Então, para que esse custo amazônico, esse custo regional, ele seja absorvido pela direção dos órgãos, pela gestão para que das seja instituições. Justo, né? Exatamente. A divisão, né, da verba, né? Com certeza. Porque a senhora imagina o desafio de construir uma habitação. Eu vou falar um exemplo concreto que está acontecendo. Numa reserva extrativista lá em Carauari. Chama Médio Juruá, por exemplo. É um desafio, né? Com certeza. É um desafio você chegar material. Para uma área que às vezes, chega a dias de viagem. Com certeza. Isso se tiver na cheia, né? Cheia. Aí tem a vazante, aí tem a seca. Aí Como a gente sabe que construção, né, nas nossas próprias casas já é complicado, né? Falta isso, falta aquilo. Faltou lá, parou tudo, né? Porque até chegar, né, novamente. Então, aí a gente precisa de um arranjo institucional. Lá a gente está tendo um arranjo muito interessante de parcerias do INCRA, do ICMBio, que é o gestor da reserva, e a prefeitura e a própria comunidade local. Então, você tem essa articulação, né, essa parceria dos 4 órgãos, e aí tem permitido que a gente faça essas habitações de R$107 mil, no valor atual. Não é um valor vultoso, mas, assim, é um valor que, se a gente for olhar a história, historicamente, os valores, ele teve um plus muito importante na atual gestão. Então, teve um valor... Doutora Adriana, aqui no Papo Extra, nós falamos sobre o extrajudicial, mas o nosso público é a sociedade, não é o público jurista. Então, eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso público qual é a real atuação do INCRA, né? Qual é a real atuação, não só na Amazônia, né? Mas o INCRA como um todo. O INCRA surgiu nos anos 70, né? Então, a partir da pressão... principalmente de grupos sociais, que reivindicavam a reforma agrária, e aí ele foi criado com esse fim. Um dos fins era estabelecer o programa de reforma agrária e também para gerir os cadastros rurais, né? Porque o INCRA eu sempre digo que ele tem atuação em todo o estado do Amazonas, todo o Brasil. Por quê? Porque a gente tem 2 sistemas que a gente controla, que é o Sistema Nacional de Cadastro Rural, então, que eu digo sempre é como se fosse a certidão de nascimento do imóvel, né? Então, você tem o título do imóvel, ele precisa estar cadastrado. E a gente tem um outro sistema que é o do georreferenciamento, né? Que vê a questão dos imóveis, né? do registro cartográfico dos imóveis. Então, precisa também estar submetido a esses 2 sistemas. Então, seja a terra pública estadual, municipal, onde a prefeitura tem área, ou federal, todas precisam estar nesses 2 sistemas. Então, o INCRA, ele gere isso, até porque é importante, não sei se vocês lembram, teve uma CPI da grilagem no Congresso e identificou certos municípios amazonenses precisaria de um prédio de 10 andares para tantos imóveis registrados, né? Então, a gente tem um controle sobre isso e vai impedir. Você tem um imóvel cadastrado e vem um outro tentar inserir, a gente já identifica. Número de matrícula do que imóvel físico. Imóvel físico, exatamente. Muitas matrículas sem origem, né, no domínio, né? Transações de compra e venda geravam matrículas. Hoje, eu acho que o papel da corregedoria tem sido muito importante. Sim. O CNJ tem um controle bem maior, né? Com a própria digitalização, né, dos documentos. Os próprios cartórios, o perfil, né, dos cartórios tem modificado bastante. Concurso. Então, hoje, assim, só para a população entender,
quem tem um imóvel rural, Uhum. mas não tem um registro, porque as pessoas compram com aquele, a gente costuma dizer o papel de pão, né? Aquele recibo de compra e Seria a posse. venda, compra ali com recibo de compra e venda, ó, comprei do fulano de tal no valor X, isso daqui, aí ele diz que aquilo é o contrato dele, né? E essa pessoa que quer regularizar o seu imóvel, como é que ele faz? Se for rural, ele procura o INCRA, tem que ir na sede, ou ele pode fazer de meio digital, se tem plataforma, como é que ele pode iniciar esse procedimento dele? Perfeito, doutora Jaqueline. Primeiro, assim, tem uma amiga que ela diz o seguinte: quando a gente vai comprar um carro, a gente vai no Detran. Quando a gente vai comprar uma terra, a gente vai na borracharia, né? Porque assim, a gente acaba não indo nos órgãos fundiários, né? Obter uma informação mais concreta, mais específica, né? De onde é que a gente está pisando. Bom, mas isso acontece, de fato, eu sempre digo que a gente é movido por compra e venda. Então, às vezes, eu comprei, eu entendo que eu sou legítimo proprietário, Pior né? que isso acontece até com pessoas E esclarecidas. sim, acontece mesmo. E aí, feito isso, adquiriu uma posse, né? Não tem um domínio, não tem um título. Então, ela deve procurar os órgãos fundiários, né? Os órgãos que, se procurar a sede, também ela vai obter informações sobre. Então, se for ao INCRA, a gente pede que a pessoa, né, se ela tem o documento só de compra e venda, que ela tenha pelo menos uma coordenada geográfica do local, para a gente conseguir, lançando na nossa base cartográfica, identificar se a área é da União, se é do Estado, e também, muitas vezes, elas estão incidindo em cima de títulos, né? Sim. Então, tem títulos que foram emitidos no passado e que as famílias ocuparam e que, bom, não houve nenhuma resistência, elas permanecem por lá. Sim. Então, a gente precisa de pelo menos uma coordenada geográfica. Então, você que vai ao INCRA, leve pelo menos uma coordenada. A gente tem dificuldade. Tem esses programas, né, que você consegue baixar um GPSzinho, ou então vai lá no WhatsApp, manda a localização para alguém, que aquilo ali já vai ser suficiente, É pelo difícil menos. Identificar por endereço. Endereço é Ramal do Pirapora, sei lá Ramal o quê. São João. Nossa, tem nossa. vários Ramal São João aqui, né? Chacoalha Imagina a esse ramal. complexidade, né? Então, uma coordenada, mesmo essa coordenadazinha, essa localização do WhatsApp, a gente já consegue identificar a área. E aí, a partir daí, vai fazendo a orientação. Se for área pública estadual, dirigir-se à SECT, né? Secretaria de Estado, Cidades e Territórios. Se for área pública federal, aí é no INCRA, e aí a gente vai trabalhar todo o processo de regularização. Então, pode ser fisicamente, presencialmente, na nossa sede aqui no INCRA. A gente tem algumas unidades avançadas, que a gente chama, são postos do INCRA. Então, eles foram fechando ao longo dos tempos, infelizmente. A gente tinha unidades, por exemplo, né, no Alto Solimões, e não existe mais. Tinha no município de Borba, também não tem mais. Mas a gente ainda sobrevive. Tem uma unidade em Manacapuru, uma sede em Manacapuru, uma sede no Careiro Castanho, aqui próximo, e mais no sul do Amazonas, em Humaitá, em Boca do Acre e no Apuí, na unidade de Rio Juma. Então, pode ser só para em qualquer uma dessas áreas, mas também pode ser por meio eletrônico, né? Existe hoje uma plataforma, que é uma plataforma de governança territorial, que se chama PGT, mas às vezes para o nosso usuário não é simples, né, o manuseio dessas plataformas, mas alguns já reúnem melhores condições, tem condições de contratar um topógrafo, condições de, né, internet, um profissional, tem internet. Tem internet. Ou então, né, mais informal, até um e-mail, né? Um e-mail mesmo, um e-mail para o INCRA. Com essa coordenada, a gente consegue orientar, já dar o primeiro passo para que ele possa buscar a regularização. É muito importante a regularização, né, administrativa, porque assim, isso dá uma segurança jurídica para as famílias. A gente tem muitos relatos de pessoas que viviam por décadas nas áreas e que alguém chega com, né, a senhora diz um pedaço de papel e diz: esse é o título, eu já fui no INCRA. Nós temos situações, né, Adriana, que quando a gente diz para a pessoa, o cliente chega na nossa mesa, a gente diz: mas o senhor não é dono, o senhor é posseiro só, tem que regularizar para tirar um título seu, um registro, aí explica tudo. Ele diz: como eu não sou dono? E ele se irrita. Irrita mesmo. Como eu moro lá, meu pai morou lá, meu avô morou lá, eu herdei a terra, como que eu não sou dono? Então, é bem complicado você tentar explicar para essa pessoa que quem não
não tem um registro de imóvel não é dono. Quem não tem um Com título certeza. não é dono. Então, é complicado para essas pessoas entenderem isso. A gente vive isso cotidianamente, Uhum. né? Então, até você conseguir explicar não é simples, né? E aí eu sempre digo, olha, mas então significa que eu não consiga regularizar, apenas a gente está fazendo uma constatação e repassando uma informação de que se trata de uma área pública Com ainda, né? certeza. Então, mas realmente não é simples, né? Porque eu digo, se move por compra e venda. Se eu comprei, eu sou dono. É Mas o então comprou de respeito, quem? lógica, né? Aí a pergunta, Seria a lógica. comprou de quem? Quando você É. vai ver, não comprou da pessoa correta. De outro né? posseiro, que É. sucederam. E teve alguém que ocupou originalmente, né? Sim. Ou seja, seja um grupo de nordestinos que vieram, né, num outro momento, mas vieram, né, para trabalhar em Sim. seringais ou outros processos É, migratórios. Essa época da borracha veio gente de todo o Brasil, não foi só nordestino, né? Veio de todo o Brasil, que você vê, quando você vai para o interior, você percebe, você veio de onde? Eu vim do sul, do sudeste, meu pai veio na época da borracha, e aqui ficou. Meu pai veio lá do Rio Grande do Sul, Uma meu grande avô. mistura, né? Uma grande mistura, uma grande miscigenação, é o A nosso ocupação Brasil. no município do Apuí veio do sul, né? E foi o INCRA olha que aí. promoveu na Olha época da só. colonização, né? Porque a senhora perguntou sobre o INCRA, né? O INCRA tinha esse pé também na colonização. Então, a ideia era ocupar aquela região e aí vinham ônibus e ônibus da região sul do país. Se você for lá no município do Apuí, você tem chimarrão, as pessoas na calçada tomando chimarrão, tem centro de tradição gaúcha. Aqui, né? Buscar o famoso Eldorado aqui. Centro de tradição gaúcha. Então, você tem pessoas com fenótipos diferentes. Sim. Então, você teve Diferente. a vinda realmente dali da região sul do Amazonas foi de outro tipo de ocupação, outro tipo de ocupação que ocorreu, né? Mas o INCRA fez colonização aqui, inclusive no Amazonas, né? Naquela região ali do Rio Juma. Então, você teve, portanto, uma ação do INCRA no sentido de ocupação dos espaços vazios da Amazônia, aqui no estado do Amazonas. E claro que isso foi perdendo importância e característica ao longo dos anos, né? Então, hoje o INCRA, particularmente, promove a titulação das áreas públicas federais não destinadas e trabalha a criação das áreas de reforma agrária, que são os assentamentos de reforma agrária, e trabalha também a titulação das áreas quilombolas, dos quilombos. Basicamente, essas três vertentes. Os projetos de assentamento de reforma agrária, a gente, né, deu um up nos anos 2000, então foram criados muitos projetos de assentamento. Então, a gente está citando no apoio o Rio Juma, é o maior da América Latina, então são mais de 7 mil lotes. Ele hoje tem outra característica, né? Ele já não é mais assentamento, ele tem características diferentes de regularização fundiária, mas é um assentamento muito grande. Começou como assentamento. Aí você tem aqui próximo que chamam de Pau Rosa, né? Sim. O Pau Rosa, Conhecido. a maior parte dele é o projeto de assentamento Tarumã-Mirim. Tem mais de 1.000 parcelas, mais de 1.300 parcelas, famílias vivendo lá dentro. Então, não é só aquele início do ramal. Tem lá dentro, vai até né, mais na frente, na beira do rio. Quem passa de carro não sabe. sabe. A quantidade de ramais que tem ali. Então, você a tem... BR-174? Sim, pelo 174. Então, você tem o Água Branca aqui próximo, Santo Antônio. Então, você tem vários assentamentos mais antigos aí, saindo de Manaus para Iranduba, tem o Pique Bela Vista, que vocês se referiram, pega Manacapuru, Iranduba e Manacapuru. Sim. Então, você tem o Pique, que era uma outra perspectiva também de ocupação e regularização. E aí você tem também, a partir daí, a criação de vários assentamentos. Então, você tem muitas áreas de reforma agrária. Ao longo do tempo, essas áreas, os assentamentos foram incorporando características da realidade local. Então, a gente tem muitos projetos de assentamento agroextrativistas. Em Manacapuru, a gente tem vários, né? Cabaliana 1, Cabaliana 2, Piranha, naquela região ali. E também vai perdendo a característica rural, né, doutora? Vai se aproximando cada vez mais, né? Algumas áreas, sim. Expansão Em algumas urbana. áreas tem. Aí tem, inclusive, as políticas do REURB, né? Para essas áreas que perderam essas características, né? Exatamente. Então, tem sim. Agora, eu vou só pedir licença rapidinho, porque aqui a gente tem uma hora do café. E aí eu queria só colocar esse café para passar, mas a gente vai continuar e a conversa tá boa. Olha, café
Tem muito Pode ligar valor, aqui. né? Tem muito valor. Pode continuar aí, doutora. Lá no Continua, Nordeste, a gente doutora. tem umas camisas, né? Umas frases assim, cuscuz é melhor do que muita gente. A ideia de café é melhor do que muita gente. Não é que a gente está desvalorizando as pessoas, mas está atribuindo ao café o seu valor, né? Com Um certeza. valor importante. Então, Doutora Adriana, a senhora finalizou aqui falando sobre a questão da REURB, né? E como que o INCRA está se movimentando, trabalhando, tentando ajudar quando chegam os processos de REURB. olha, a gente tem inclusive alguns, sim, nessa realidade mais próxima, Iranduba e Manacapuru, né, em processos finais de titulação, né? Porque no caso a gente titula o ente municipal, a prefeitura. E aí, para isso, realmente precisa mostrar que o imóvel perdeu a característica de rural, que a gente conhece como rural, e que, né, se tornou, portanto, uma área, uma característica de urbana. Esse processo ele tem uma parte técnica no INCRA e também uma parte no Ministério das Cidades. Sim. Então, ele vai no Ministério das Cidades, que faz essa análise sobre esse urbano, né, se Sim. perdeu essa característica urbana, né, e aí é importante que o urbano esteja bem demarcado, Sim. né, então se for um local com muitas chácaras, eu não poderia dizer que perdeu Não, característica. com certeza. Então precisa ter arruamento, eletricidade, muitas vezes um sistema de abastecimento de água, uma rede de serviços públicos, né? Tem a escola implantada, tem uma unidade de saúde, tem uma delegacia, tem, né, atividades comerciais. Então, assim, isso acaba demonstrando essa característica, esse viés urbano, e aí a gente faz esse processo de REURB, né, de regularização urbana. A senhora falou uma coisa agora muito interessante com a questão de repassar a terra para o município. O que a gente já presenciou de títulos antigos de determinadas regiões, aonde alguns moradores receberam muitos anos atrás títulos da prefeitura, títulos definitivos, e quando vão procurar registrar no cartório, o cartório diz, peraí, como é que a prefeitura te deu um título definitivo se a terra não é dela? Né? Então, eles nem receberam essas terras para eles fazerem essa dita doação. Isso acontece também quando são terra do Estado, não só da União, né? Essa área aqui é do Estado, só descobre no cartório. Essa área aqui é do Estado, o Estado não repassou para o município, então ele não poderia. Isso são coisas antigas que até hoje muitos não conseguiram resolver, Sim. né? Isso Sim. acontece muito. Acontece. Inclusive, nós estamos num processo muito adiantado de doação da área do município de Boca do Acre, da área do Platô do Piquiá, que é onde está a cidade mais nova de Boca do Acre, né? Onde tá a parte... Estão migrando para essa outra área. Então, a gente está em processo final de arrecadação para doar para a prefeitura de Boca do Acre. É importante, porque já pensou a prefeitura não dispor de uma área? Pois é. Então, é até difícil de pensar, né, na captação de recursos. Então, se você vai buscar recursos no Ministério da Saúde, você vai lá, o Ministério da Saúde te pede o local de construção do hospital, ou uma escola. Não tem documento. Exatamente. Então, às vezes, o conjunto habitacional, né, alguns prefeitos têm se mobilizado muito para acessar o programa Minha Casa Minha Vida. É um programa habitacional importante, mas igualmente precisa do local de instalação das habitações. Então, a gente considera essa uma política, uma iniciativa nossa importante, porque dá para a prefeitura essa possibilidade de atender melhor as pessoas do município, né? Então, a gente tem municípios aqui, Iranduba não tinha área urbana, então a gente fez processos de doação. Figueiredo tem um bairro, né, que está nesse processo. Então, a gente tem colocado um esforço para que as prefeituras possam dispor de área e regularizar seus munícipes e ter área justamente para poder implementar essas políticas públicas. A área ali do distrito de Cacau Pereira, que também pertence a Iranduba, também é área do Estado. Ali já é área do Estado. Teve uma área que era do INCRA, mas por causa da questão da ponte foi doada para o Estado do Amazonas.
Então, no Cacau Pireira, a gente realmente não tem. Iranduba, sim, a gente tem vários assentamentos, inclusive, né? Que são as ilhas, né? Ilha do Baixio, Ilha do Jacurutu, PDS Costa do Caldeirão, PDS Costa do Iranduba, PDS Nova Esperança. PDS é um projeto de desenvolvimento sustentável, uma modalidade de assentamento. Todos são áreas de reforma agrária que a gente tem atuação, inclusive fazendo habitação, né? E tem um tudo PDS Cachoeira. Tudo com sustentabilidade, ali dando para o pessoal a condição de... Essa é a perspectiva. De autossuficiência. Para poder entrar no programa tem que ter, né? Tem que... Então, para entrar no programa tem que ter um perfil, inclusive, né? Porque eu sempre digo assim, que é diferente do fundiário, onde a gente não investe com política pública. Na reforma agrária, a gente investe. Sim. Então, precisa de um perfil. A população precisa ter um perfil para receber essas políticas públicas. Então, tem um processo de seleção. E que, inclusive, é uma grande responsabilidade do gestor, né? Para averiguar se realmente, de fato, existe a possibilidade de entrar no programa, né? Hoje, assim, a gente tem a tecnologia como nossa aliada, né? O INCRA tem feito, a nossa presidência do INCRA, a diretoria, um grande esforço para modernizar o órgão. Então, mesmo que seja um órgão dos anos 70, mas ele precisa se modernizar, a gente tem bancos de dados muito importantes, o banco, gerir a malha fundiária é um papel dos mais estratégicos, né? Então, a gente precisa de tecnologia para isso. Então, hoje o INCRA está se modernizando nesse sentido da tecnologia, de novos sistemas, e isso faz... de integração entre os sistemas, porque assim, você vai criando. Isso que eu ia o sistema do perguntar. cadastro, é o sistema do GEL, é o sistema do crédito, é o sistema de cobrança do crédito, todos eram dissociados. Fora essa integralização dentro do próprio órgão, desses sistemas novos, existe essa comunicação via sistema com outros órgãos para facilitar demandas como manda para a FUNAI para saber se tem interesse de área indígena aqui onde a gente vai fazer assentamento, manda para o MMA. Então, esse tipo de comunicação também está ocorrendo via sistema, como acontece na justiça, né? Muitos sistemas ali são interligados, aí manda para o órgão ministerial, manda para a procuradoria, manda perícia. Então, existe essa integralização também, já essa atualização no sistema? Enquanto isso, me dê essa xícara. Sim, ótimo. Perfeito. Essa integralização entre os órgãos, do ponto de vista dos sistemas, ela é mais complexa, né? Mas, assim, de diálogo, isso é permanente, né? Eu citei a Câmara Técnica de Destinação de Terra Pública, que estão lá INCRA, MMA, FUNAI, todos eles. Via e-mail. A gente compartilha hoje o SEI, né? Que é o Sistema Eletrônico de Informações. Então, todos nós usamos o mesmo sistema. O IBAMA também usa esse mesmo. Nada. Ai, esses órgãos federais, o IBAMA também usa o SEI. Então isso tem ajudado, inclusive, a comunicação interna, né, entre os órgãos. Então, a gente tem conseguido fazer isso. Sem nada. É das nossas. Há bem pouco tempo, viu? Mas chegou nesse nível já, né? Na verdade, eu uso um adoçantezinho, mas assim, quando não tem... tem. Não, mas não tá bem, tá ótimo. Querendo? Não, tá ótimo. Doutora, o nosso objetivo é parar com eles, usar só o café. Com certeza. Tá certo. Doutora, a senhora falou agora que, em algum ponto, sobre terras do Estado, né? Ao contrário do que as pessoas pensam, sendo o INCRA, né, um órgão federal, muita gente ainda pensa assim, porque a federação tem um número maior de terras, né, do que o Estado. Essa realidade não é a do Amazonas, né? Na verdade, o Estado do Amazonas é uma área muito importante, né? No miolo, né? Sim. Então, citar alguns exemplos. O INCRA não dispõe de área em Quari, não dispõe de área em Tefé, não dispõe de área em Careio da Várzea, em Urucará. Zero. São Sebastião do Atumã, zero. Então, porque já tinha e já foi feito na distribuição da reforma. Constituição de 88 ficou definido, né, as terras devolutas que eram competência da União arrecadar e é competência do Estado. Então, as nossas áreas estão nas faixas de fronteira e 100 quilômetros das margens da BR. Então, claro que dá uma extensão, né? 100 quilômetros não é pouca coisa, de um lado e de outro. De todo modo, a gente tem um limite. A gente tem o Estado com muitas áreas, né? Tefé, por exemplo, a gente também não tem. Então, um fragmento muito pequeno de uma área doada pela Igreja Católica para a criação de um projeto de assentamento.
Mas a gente tem muitos municípios que a gente não tem atuação. Irunepé, por exemplo. Irunepé a gente tem um assentamento, perdão. Em Vira não tem. Não, tem Tefé. Em Vira também a gente não tem área. Então, para citar alguns municípios amazonenses que a gente não tem atuação, porque não tem, não então, tem área. Não é correto dizer que o INCRA está em todos os municípios do Amazonas. Territorialmente, terra não, está em todos os municípios, porque é o gestor do cadastro dos imóveis rurais e o gestor do sistema de georreferenciamento. Mas não cartograficamente. Com não, com área não. Com área não. Inclusive, a gente está até com uma atuação que é nova, né, para o INCRA, foi desde o ano passado, que é criação de áreas de assentamento, atuação das áreas que são de domínio da SPU, né, da Secretaria de Patrimônio da União, beiras de rios, lagos, né, que são bens que não são alienáveis, né? Então, a gente tem trabalhado a criação, junto com pescadores e comunidades tradicionais, de projetos de assentamento pesqueiros. Então, estamos indo, inclusive, a Parintins, agora na semana do dia 16, para trabalhar a criação de assentamento pesqueiro, né? E não apenas a terra, né? Muitas vezes está sob ameaça, mas os lagos também. Os rios, né? As beiras de rio. Questão ambiental, né? Exatamente. É muito forte, né? Então, a gente vai trabalhar com as comunidades tradicionais, né? Da beira dos rios e lagos. Uma gestão que respeita o meio ambiente. Também. E que promove a sustentabilidade, né? Que isso que é mais importante. Não adianta você só garantir a terra para o caboclo ou para a comunidade ali sem que haja essa sustentabilidade. Até porque a gente sabe que essas comunidades são carentes, né? Então, essa questão geográfica para chegar à comunidade já é difícil. Vocês viram que nós tivemos uma seca muito forte, as pessoas ficaram sem água para beber. As pessoas ficaram sem alimentação. O Exército teve que mandar água potável para essas pessoas. Caminhar de um município para o outro porque então, a água foi embora. Né? Então, a questão da sustentabilidade, da autossuficiência é muito importante ser trabalhada. Nós, inclusive, atuamos no ano passado, justamente no período, acho que foi 24, tem uma estiagem muito severa. A gente estava lá junto com as comunidades, caminhando, né, muitas vezes quilômetros para poder chegar às famílias, com muitos problemas caminhando de queimada. Literalmente mesmo. Muitos problemas de queimada também. Muito. Então, com a seca sempre vem essa questão da queimada. Então, a gente, inclusive, está se antecipando, a gente tem um colegiado coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, que está trabalhando com vários órgãos sobre essa política de enfrentamento, né? Eu ia perguntar isso agora para a senhora sobre a questão da prevenção, né? Que é o quão é importante. Muito importante, né? Eu sempre digo, a gente tem que ter dois pés, um no imediato, porque eu já sei que vai acontecer. Sim. Então, água vai faltar, alimentos. Então, como é que eu consigo chegar e suprir essa demanda emergencial, né, Beth? Eu dizia que para quem tem fome não faz sentido não oferecer um prato de comida. Então, se as pessoas que estão lá, elas estão, né, com problemas, né, de segurança alimentar ou hídrica, a gente vai precisar enfrentar. Mas a gente precisa ter políticas estratégicas de mais longo prazo, como é que a gente vai lidar com essa situação. Porque, né, essa questão tem sido recorrente. Sim. Mas o fato de já estar se mobilizando para prevenir já é realmente uma grande mudança, né, de paradigmas da realidade que o interiorano vive, né? Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, né? O primeiro de todos, o IBDESP, Instituto Brasileiro de Direito Extrajudicial, Estudo e Pesquisa Barão do Rio Branco, que para além do Amazonas, já estamos aí em todo o Brasil com as nossas embaixadoras no Nordeste, no Sudeste, e estamos muito felizes com a receptividade e com a certeza do trabalho e da contribuição de levar a toda a sociedade o direito extrajudicial. Como hoje, né? Estamos aqui conversando com a superintendente do INCRA e, como vocês podem ver, toda o mecanismo de regularização, ele passa pelo administrativo. E é no administrativo que se faz direito extrajudicial.
E como bem falou a doutora Adriana, olha, você vai começar ali com o requerimento, dando a sua localização. Quem puder, vai contratar quem? Um topógrafo. E é o que a gente fala aqui para vocês sempre em todos os programas. O direito extrajudicial se faz com vários outros colegas de profissão, engenheiros, topógrafos, agremessores, e isso é a realidade, né, de todo o país e a realidade do direito extrajudicial. Bem como agradecer a todos os demais patrocínios que vocês vão assistir. O IBDESP se orgulha de contar com profissionais de notável saber jurídico, experiência prática e dedicação à causa pública. Nossa missão é clara: gerar impacto social por meio do ensino, da difusão e da aplicação prática do direito extrajudicial. Doutora, nós estamos no mês de agosto, né? E o mês de agosto nos remete à questão da violência doméstica, né? O combate que cada um de nós brasileiros, seja homem, seja mulher, precisa conhecer, né? O que é realmente a violência, que não é só aquela que uma mulher é brutalmente violentada e muitas vezes assassinada, mas nós também temos a questão da violência patrimonial, da psicológica, e nesse mês também a propaganda do incentivo ao aleitamento, né, materno, e isso também nos remete à mulher, né? A mulher que gere, a mulher que pare, a mulher que vai alimentar o filho. E para quem não sabe, curiosidade, a lei da Maria da Penha está fazendo esse ano 20 anos. Então, comemoração de 20 anos da lei Maria da Penha. E nós continuamos com 4 mulheres morrendo, né, por minuto nesse país. Então, realmente, existe a lei, mas é preciso a consciência, né, para que essas histórias tristes não aconteçam. Mas é como você falou, a violência contra a mulher não é só na questão física, né? Eu acho que uma das maiores preocupações agora, além da física, é a que a Adriana falou, a patrimonial. Pois é. Então, existe a violência psicológica, a violência física e existe a violência patrimonial, Sim, que a Adriana com certeza. acabou de falar. E é sobre essa violência patrimonial que eu pergunto para a senhora, existe alguma política no INCRA que na hora de ser feito essas doações, essas regularizações, se pense nessa mulher que pode ter ali a sua segurança jurídica através do patrimônio para ela e para os filhos? Doutora Adriana, assim, muito importante a pergunta. Na verdade, o INCRA tem se preocupado, né, o governo federal tem se preocupado em garantir direitos para as mulheres. E aí a gente tem algumas medidas que às vezes as pessoas podem até avaliar como ineficazes. Eu vou dar o exemplo de uma delas. Eu estava atendendo lá no INCRA uma vez um casal, um senhor e uma senhora bem idosos. E aí eu, perguntei, né, como podia ajudar, e ele só falando, e eu percebi ela em silêncio. E aí eu comecei a fazer perguntas a ela. E ele, igualmente, continuava respondendo. Respondendo por ela. Por ela, né? E eu, depois, vocês são cadastrados? Sim, somos titulados. Deixa eu ver o título. Ela é a titulada. Porque o INCRA fez uma coisa muito simples. Colocou o nome da mulher lá em cima. São 2 beneficiários. Só a ordem. Porque, via de regra, os cadastros mais antigos, a gente primeiro vê o nome do homem e depois da mulher. Então, hoje, a prioridade é que o da mulher venha primeiro. Não significa, do ponto de vista formal, não significa que ela é superior em termos de direito. Não significa nada. Apenas mudou a posição para que ela pudesse ter visibilidade. Então, uma coisa dessa foi a primeira vez que ela falou. Porque ele disse, na titulada é ela. Aí eu olhei o título, são os 2. E aí eu pude entender, né, desde aquele dia, com um exemplo claro,
na minha frente da importância de uma ação como essa, que podia parecer trivial, apareceu o nome da mulher primeiro, mas não é, do ponto de vista simbólico, concreto, não é. Então, essa é uma iniciativa, a titulação das mulheres, né? Então, a gente vai muitas vezes, né, os assentamentos mais antigos, onde tem um cadastro, são só os homens que eram cadastrados. Então, hoje há uma preocupação de inclusão das mulheres nesses cadastros antigos e que os atuais, eles espelhem, de fato, a unidade familiar. Sim. Né? Espelhem os dois, né? Até pouco tempo, se eu for falar, talvez Com 2 certeza. décadas, minha mãe usava o CPF do meu pai. Não, né? sim. Isso era muito A comum. gente fala isso, né? A mulher não tinha nem o CPF, Exatamente, não E tinha o é engraçado CPF. porque isso daí é cultural, né? Antigamente é cultural, porque geralmente a mulher foi criada para ficar em casa cuidando de filhos, do marido, cozinhando, lavando e passando. E como o marido era quem trabalhava fora, então tudo que se comprava, como você mesmo disse, CPF, nem tinha CPF para fazer nada. Então era feito tudo no nome do homem. E só que quando uma família se desfaz, a mulher fica com os filhos. E aí vem aquela questão, não, mas o terreno está no nome dele, não é meu. Exatamente. Não é Exatamente. meu, pela aquela questão de por ter um nome no documento e não está o dela, ela acreditava que ela não tinha direito. Por E isso a aí preocupação ele de fica que com esteja nos terreno cadastros, que E esteja era nos como documentos. se ela fosse despejada com as crianças, porque a mulher sempre fica com os filhos, esse é fato, né? Que o homem não tem tempo para cuidar e tal, então sempre a mulher vai ter raras aquela... exceções, né? E hoje as coisas vão mudando, a gente vê que não é mais a mesma coisa, né? E casamento é uma sociedade, enquanto um trabalha aqui, o outro está trabalhando aqui em prol da família. É um trabalho, só que não é visto como trabalho, o trabalho da mulher. Infelizmente, é a nossa cultura. Então, essa é uma política, Sim, né, de maravilha. inclusão das mulheres no cadastro e titulação. Tem um outro que é de crédito específico para uma mulher, então tem fomento mulher, Olha, que maravilha. que é um fomento produtivo, né? E tem uns A senhora que pode falar um chegam... pouquinho dele? Posso. Como faz Tem uns pra homens que adquirir? dizem, olha, tem o fomento homem, né? Aquela pergunta clássica, né? Eu digo, olha, no dia que a gente tiver um processo eu sempre digo que as mulheres, né, feministas ou não, mas que lutam por direitos, ninguém quer superioridade, igualdade. Mas eu digo, na hora que as mulheres estiverem numa posição de igualdade, de superioridade, quando a gente ou os homens... equilibrar, a gente pensa nesse fomento. Aí faria sentido. Por enquanto não faz, né? Sim. O Fomento Mulher para as beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária, como um processo de incentivo ao fomento produtivo. Então, ele pode ser o valor é R$8.000. Sempre digo assim, olha, o valor não é alto, não é para o início mesmo, né? Mas eu tenho eu estava em Iranduba fazendo assinatura de contrato de crédito e teve uma moça até jovem, não tinha 30 anos, ela chegou comigo muito alegre, empoderada, e disse que ela recebeu esse crédito de R$8.000, ela comprou 2 carneiros e hoje ela tem 50. Olha Então que ela bacana. vende leite, queijos de Uma cabra. empreendedora rural. É porque Então, assim, dependendo da raça, né, também tem valores no mercado. A questão tanto Nossa, pouco, que Mas assim, carneiro, essas como coisas. isso funciona? Foi o início de tudo como pra funciona, ela. como empodera a mulher. Uhum. Então, Sim. esse crédito é para fazer esse processo mesmo de visibilidade, porque o rural ele é muito masculino. Sim. Então, eu lembro muito que eu ia para, né, desde jovem frequento reuniões. Doutora, imagine o rural. Mas reuniões e muitos homens iam participar, viu? Né? Eu sempre provoquei onde estão as mulheres lideranças de associação, e etc. Hoje você começa a ter uma presença maior, mas isso não era muito simples, né? Não, mas se você for na fazenda, você vai ver que ela está trabalhando de igual para igual Exatamente, com o mas é companheiro visível, dela. né? É Mas visível. a questão é na hora da decisão. Na hora da Exatamente. decisão, ela não aparece. não Assim tem como voz. também os jovens, viu? Né? Uhum. Hoje tem crédito para a juventude, Olha que né? maravilha. Fomento jovem. Que é justamente, primeiro, para dar visibilidade a esse jovem e também para que ele estimule a permanecer no campo, né? Que o campo cada vez mais está maravilha. envelhecido, Sim, né? sim. Então, para incentivar para que ele permaneça no Sim. mundo rural. Então, o Fomento Mulher é um outro exemplo de crédito produtivo, mas é específico e exclusivo para as cadastradas no Programa Nacional de Reforma Sim. Agrária, para as assentadas, né? Como, Sim. como a gente chama. Então, Então, tem esse... uma das características, né, é que ela tem que
ter um assentamento no Isso, INCRA, ela um tem que estar documento exatamente. cadastrada no INCRA e tal. Exatamente, assentada. Por exemplo, a assentada do PA Tarumã-Mirim, onde tem o Paulo Rosa, ela pode fazer juiz ao fomento mulher. A assentada do PA Ilha do Baixio pode fazer juiz a isso. Ou a assentada lá do Santa Maria Auxiliadora, lá em Humaitá. Que bacana. Então, Coisa boa. elas podem ter acesso ao fomento mulher. Sempre digo que, claro que as demandas são muito maiores do que a gente tem de Sim. recurso, muitas vezes de orçamento para atender, mas a gente já teve vários créditos Sim. liberados de fomento mulher no Estado e com essa ideia de dar o protagonismo e a visibilidade às mulheres que estão no meio rural. Então, tem também um programa de documentação do trabalhador rural, que é feito em parceria, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é um dos problemas das mulheres. Muitas vezes se cadastram que não tinha documento. Então, tinha esse como programa... comprovar que era agricultora, que trabalhava no campo, né? No documento básico meio, mesmo, viu, doutora Jaqueline? Tinha o Não básico. tinha o básico. Então, esse programa veio para suprir essa lacuna. Para ela nascer socialmente. Né? Então, são iniciativas, além do que de pontuação. Né? Então, para a inclusão na reforma agrária, se eu tiver 2 famílias disputando uma vaga, digamos, num assentamento, a mulher solo, por exemplo, vai ter prioridade, né? Que a gente tem muitos, né? Então, você tem um processo de pontuação para a mulher que tem o objetivo de incluir ela nos processos de reforma agrária e na vida social, econômica. Maravilha. Olha aí, tá vendo? país. Se você ainda não sabia, o INCRA tem todos esses projetos lá te esperando. Você, mulher aí, olha, assentada, procura o INCRA, que você vai entender melhor isso daí. Qualquer coisa, se tiver qualquer tipo de dificuldade, entra no nosso Instagram do Papo Extra, faça sua pergunta e nós encaminharemos para a superintendente Adriana Teixeira. Doutora, a senhora, no seu currículo, teve aqui a sua passagem na academia, na universidade, né? E como professora está ali no seio, né, do saber, na responsabilidade de preparar pessoas, né, para as suas respectivas profissões. E deste lado de cá, como profissional, vindo, né, de toda a parte agrária do nosso país, estando agora figurando, né, como a gestora principal do INCRA, né, a superintendente, e vendo toda essa transformação de provimentos, de realmente as atividades no administrativo, sobre o direito extrajudicial, na opinião da bacharel, na opinião, né, da superintendente, falta realmente para as universidades, dentro da sua grade curricular, o curso de direito extrajudicial? Eu sempre digo que um dos títulos que eu mais gosto de ser é de ser lembrada de professora, né? Outro dia sexta-feira passada, eu estava num restaurante, encontrei 2 ex-alunos, um aluno, um casal, uma aluna e um aluno, Mas se tiver de férias, ele vai aparecer na praia também. E aí, inclusive, ela viu a professora Jaqueline, né? Ela é coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica do Uninorte. Eu fiquei muito feliz, né? Então, uma das coisas que eu mais gosto é de ser, quando eu estou no local, é alguém professora, né? Que é muito comum. E é uma coisa que me alegra muito. Sim. Eu acho assim, que tem algumas... Isso é engraçado, rapidinho. Nós tivemos aqui o professor Alain. Sim, você conhece o Alain Magalhães? E aí começou a falar de título, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse, e perdeu tudo isso para um único nome. Qual foi? Professor. Mas é verdade. E é isso. Essa é a verdade. Qualquer título que se tenha, você perde para aquele que é o primordial. Professor. É professor e acabou. É a base, né? É a base. Eu valorizo muito a profissão de professor, seja aquele que está com as crianças no ensino fundamental, né? Que não são nem valorizados, né? Não são, no ensino fundamental, médio, enfim, superior. Eu vim daí, desde o magistério. Magistério, quarto adicional, educação infantil. Antes da gente ser qualquer coisa, a gente passou por um professor, por uma professora, com né? certeza. Em relação ao curso de Direito, inclusive, não apenas o extrajudicial, até algumas coisas, disciplinas, algumas coisas que tratassem do mundo rural. Com certeza. Há um distanciamento entre a realidade do direito e a realidade da
daquilo que a gente vivencia no rural, né? Do direito agrário. Então, também acho que seria uma demanda importante para as universidades, né, olharem nos seus currículos nessa questão do direito extrajudicial. E até a gente conversava lá no INCRA que a gente, tudo era resolvido fora do judiciário. E depois, né, que se descobriu o judiciário, a gente teve né, a gente esqueceu o meio de que as coisas podem continuar a ser tratadas no extrajudicial. E a gente meio que abandonou e apostou todas as nossas fichas no direito judicial. E eu acho que a gente precisa reequilibrar isso, porque o usuário não consegue dar conta. Doutora, não consegue. Nós sempre trazemos aqui, né, e no Congresso também, né, que o IBDESP traz todo ano, o Congresso de Direito Extrajudicial no Amazonas, a realidade dita pelo próprio CNJ de 83 milhões de processos distribuídos anualmente no nosso país. É humanamente impossível e nós precisamos, todos nós, operadores, né, precisamos fazer com que a desjudicialização seja uma necessidade para que a sociedade, né, venha a ter a justiça em suas demandas, né? Primeiro, sempre conciliar. É isso que a gente sempre prega aqui, né, doutora? Doutora Adriana. Você tem coisas complexas, como, sei lá, grilagem de terra pública sendo discutida no judiciário e briga de vizinho. Então, assim, né, por um pedaço, por um palmo de terra ou alguma coisa assim. Então, a gente precisa, né, realmente equilibrar isso, né, e dizer, olha, tem certas coisas que podem ser discutidas numa outra seara, que não é judicial. Com certeza. O advogado tem um papel importante, né, nesse processo, né, de às vezes fazer certos acordos. Na né, universidade a gente só aprende a litigar, né? Eu fiz direito no Uninorte, né? Dentro de uma necessidade mesmo do INCRA, para poder melhor fundamentar minhas decisões, né? O direito, pelo menos eu sou muito encantada, né? Uma área do direito mais, né? Na hermenêutica jurídica, a reflexão mesmo jurídica, né? Então, acho que é importante. E muitas vezes, né? Até o papel do advogado meio que compreendido, né? Sim. Muito voltado para litigar. Sim. Sou a procurada e poderia ter outras frontes de atuação. Nós deixamos aqui já o nosso convite, aqui ao vivo, para o nosso público, para que no 3º Congresso, ano que vem, né, provavelmente no mês de setembro, a senhora venha estar com o INCRA, né, representando ali para a gente poder passar para o público que vai estar no 3º Congresso todas essas demandas sobre as atividades reais do INCRA, né, como nós podemos fazer para não só a questão da regularização, mas a atender esse povo, né, que é o povo rural, é o povo que não tem o acesso à educação. E nós queremos criar, doutora, um painel voltado, né, para esse tipo de explicação. E desde já gostaríamos de convidar a senhora. A gente está totalmente à disposição, principalmente né? na área rural, né? Questões rurais. Exatamente. A gente tem tido atividades importantes, inclusive do próprio TJ, no Solo Seguro, Solo né? Seguro. Então, excelente, são momentos de reflexão, momentos de articulação entre as instituições para a geração de também títulos. O novo código de normas. Então, a gente está totalmente disponível. Acho que o debate ele é importante. Com até certeza. Parabenizo essa iniciativa, né, de trazer essa discussão extrajudicial, de colocar isso à tona, Obrigada, né? Acho que a gente precisa, de fato, mais... Cada um fazendo um pouquinho. Mais pessoas envolvidas nisso, né? Então, para que a gente tenha, de fato, um judiciário fazendo o que deve fazer. Sim. E promover o diálogo, né? Sim. Gostaria que a senhora fizesse as considerações finais para o público. Então, primeiro quero agradecer a oportunidade, dizer que foi uma tarde agradável, com café, bom papo, boa reflexão. Agradecer a oportunidade de conversar com os telespectadores do Papo Extra. De colocar o INCRA e nossa gestão à disposição da sociedade amazonense. Então, aquele e aquela que está precisando, né, de ter a sua situação regularizada, ou de estar com alguma questão que envolve o fundiário, nos procure, seja aqui na sede, no INCRA funciona ali na André Araújo, no vizinho ao IMPA, seja na nossa sede, ou seja por meio eletrônico, a gente está totalmente à disposição.
Então, se você tem sua terra, sua área, precisa da regularização, precisa do seu título, ou que está dentro de um assentamento que não tem o seu cadastro, procure o INCRA para que a gente possa colaborar com esse processo de garantia de direitos e garantia de políticas públicas. Então, dizer que a gente está totalmente à disposição e querendo cada vez mais fazer com que o Amazonas, né, seja aquele espaço de garantia de direito rural, né? A gente tem aí a 319, a gente não falou durante a conversa. Pode né? ser parte 2. Parte 2 pode ser. A gente tem todo um esforço que está sendo feito dos órgãos do INCRA, do Ministério do Meio Ambiente, de outras instituições públicas, para que a ABR não seja objeto de, como alguns acreditam que possa ser, de desmatamento, de destruição, de expulsão dos povos tradicionais, mas que seja o contrário, seja um espaço onde as pessoas possam acessar, né, ter garantido seu direito de ir e vir, mas com jurídica, pujança, mas com os povos que continuem vivendo lá, as populações tradicionais, com o meio ambiente com respeito, né? Então, você tem todo um trabalho que está sendo feito, inclusive, pelo INCRA, junto com outros órgãos, na 319 e outras regiões, no sul do Amazonas. Vamos marcar o papo 2. Tem um sul do Amazonas, que é uma realidade, uma área com muitos conflitos, né? Com cada região tem uma realidade muitos problemas, diferente, né? A área é muito mais disputada mesmo, e o INCRA está nesse processo. Tem uma ação importante de combate à grilagem. Então, acho que tem várias marcas da nossa gestão, mas acho que todas elas vão nesse compromisso de... Vamos ver se no mês que vem, em setembro, a gente consegue um reencontro aqui no Papo Extra. A gente está à disposição. E aí, parabenizar mais uma vez pelo programa e pelo trabalho que realizam. Quero agradecer também a sua presença, até porque foi um bate-papo com muitas situações esclarecedoras para as pessoas que não tinham conhecimento ou que não sabiam como fazer, né? E agora sabem, né? Foram informações importantíssimas, até mesmo para as mulheres, esse mês de agosto. Então, a gente só tem a agradecer pela sua atuação, pela sua gestão de agora, uma gestão mais humanizada, mais próxima à realidade do Amazonas, porque a gente percebe que é uma gestão de uma pessoa que já conhece a realidade, já veio desse trabalho. Então, já vem trabalhando com aquilo de uma experiência já militando na área mesmo. Então... Só lhe parabenizar também pela sua gestão agora. Realmente. Foi um prazer, doutora. Doutora Adriana. Nós. Essas Adrianas. Adrianas, Adriana é adorável. Realmente é uma maravilha quando a gente tem a oportunidade e a honra, né, de estar diante de mulheres que fazem a diferença na sociedade brasileira. Mulheres que pensam além da caixinha, né, do seu povo, né? O único povo aqui, e a senhora demonstrou isso, é uma mulher que vem ali do Rio Grande do Norte, né? E o amor que a gente sente quando a senhora começa a falar no seu olhar, é isso que faz a diferença de cada um de nós como profissionais, né? Amar o que faz, seja o que for. Então, a cada um de vocês, mulheres, homens, nosso muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada.